É o seguinte, a sirene de uma fábrica emite o som com uma frequência de quanto? De 500 Hz. Então ele está me falando aqui, ó, que está havendo uma frequência que está sendo emitida por quem? Pela sirene, que nada mais é do que a própria fonte. E ela vale quanto? 500 Hz. Ou seja, essa fonte aqui, ela está emitindo uma frequência de 500 Hz. Considerando-se que a velocidade do som no ar seja de 300 metros por segundo. Ou seja, a velocidade com que esse som ele se desloca, né, no espaço aí, né, no ar, vai ser de quanto? De 300 metros por segundo. Então, pode observar que essa velocidade do som, ele deu na parte o quê? Literária, né? E a gente está passando aqui para a parte de formulação, tá ok? Ou seja, essa velocidade do som aqui, ó, vai ser de quanto? De 300 metros por segundo. Então, ele está me dizendo que as frentes de onda, cada uma delas aqui é de quanto? De 300 metros por segundo, tá ok? Só essa onda aqui, tá certo? E ele continua aqui, determine com que velocidade, ó. Ele quer que tu determine a velocidade de quem? Do observador, tá ok? Então ele quer saber qual vai ser a velocidade desse carinha aqui, ó. Então essa é a incógnita, tá ok? Que ele está querendo saber. Então essa é a variável. Ele deve se movimentar nas proximidades de quem? Dessa sirene, para perceber seu som com uma frequência de quanto? De 520 Hz. Então, tu pode observar que essa frequência aqui ela vai ser maior que a primeira frequência que foi emitida por quem? Pela fonte, ó. Tá ok? Ou seja, a frequência aparente com que ele vai ver aqui, ela será o quê? Maior, tá ok? E a gente sabe que isso é devido a quem? Ao comprimento de onda, né? Quanto menor o comprimento de onda, maior quem é a frequência. Elas são o quê? Inversamente proporcional de acordo com a velocidade de quem? Da onda. Tá ok? Então ele argumenta aqui, ó. O observador deverá perceber o som muito mais o quê? Mais agudo. Sim, ele vai perceber agudo devido ao aumento dessa frequência, tá ok? E ele está indo de encontro com quem? Com as frentes de onda, ó. Tá ok? Se ele está indo de encontro com as frentes de onda, o som dele será muito mais o quê? Agudo. Tá certo? Aí ele pergunta assim, e assim perceberás, e assim precisará aproximar-se da sirene. Então ele está indo de encontro, tá ok? Essas frentes de onda. Seja V a velocidade do som, então vamos colocar aqui Vs, a velocidade de quem? Do som vetorial, e V0, a velocidade de quem? Do observador. Então vamos colocar V0B, a velocidade do observador. A figura abaixo mostra a orientação positiva para a velocidade de quem? Do observador. Então, tu pode observar que ele considerou positivo para cá, ó, tá? Nesse sentido aqui, tá certo? Mas aí fica melhor para a gente conseguir resolver essa questão, tá ok? Se a gente deduzir o positivo para cá, para a direita, tá? Então, eu vou considerar positivo para a direita, tá ok? Certo? Fica mais fácil para mim resolver. Tá ok, galera? Por quê? Porque como eu gosto de resolver que a velocidade do som é ele que determina a relação entre as velocidades relativa, então é melhor considerar positivo para onde o som está indo, tá ok? Então a gente sabe aqui, temos todas as características, tá? Então a gente sabe que a equação, tá ok? A equação raiz é a frequência aparente, é igual à frequência normal, vezes a velocidade relativa no numerador sobre a velocidade relativa no denominador, tá ok? As velocidades relativas vai ser determinada por quem? A relação que vai ocorrer, tá ok? Então, primeiro a gente sabe que é a velocidade de quem? Do som, a primeira relação, a primeira velocidade relativa, e a velocidade de quem? Do observador, ok? Então vai ficar o seguinte aqui, ó, que a velocidade relativa que fica no numerador vai ser a velocidade do som, certo? Como eles estão indo de encontro,
tanto a velocidade da onda como a velocidade do observador, a gente sabe que a relação delas será o quê? Positiva. Então, mais a velocidade de quem? Do observador. Achamos a primeira relação que vai ficar no numerador, ok? Certo? Vamos achar a relação que vai ficar agora no denominador. Então, vai ser a velocidade do som, certo? E a velocidade de quem? Da fonte, tá certo? Porque elas estão em função de quem? Da velocidade do som. Então, a velocidade relativa que fica no denominador será igual à velocidade do som mais ou menos a velocidade de quem? Da fonte. Não vai interessar a gente colocar mais ou menos, porque a gente sabe que a velocidade da fonte aqui, ela tá o quê? Ela tá parada, a gente tá. Então, se ela tá parada, a gente sabe que ela vai zerar aí. Então, não interessa a gente colocar mais ou menos, tá ok? Não vai importar em nada, tá certo? Então, vamos só substituir aqui agora, tá ok? Então, a gente fazendo a substituição, ficará o seguinte, ó. Que a frequência aparente é igual à frequência normal vezes a velocidade que fica no numerador relativa, que é essa aqui, que vai ser a velocidade do som, certo? Mais quem? A velocidade do observador, ok? Sobre quem? A velocidade do som, tá certo? Que fica no denominador, mais ou menos a velocidade de quem? Da fonte, tá certo? A gente sabe que a velocidade da fonte, ela é quanto? Ela é zero, porque a fonte, ela está o quê? Parada aqui, ó. Isso aqui vai zerar, tá certo? Logo, a função, ela fica da seguinte maneira. A frequência relativa é a própria frequência, vezes a velocidade do som, mais a velocidade de quem? Do observador, tá certo? Dividido pela velocidade de quem? Do som. Então, pronto, achamos a equação aqui, que determina a relação entre quem? Essas velocidades. Então, vamos só substituir agora os valores, tá ok, gente? Então, substituindo os valores aqui, fica da seguinte maneira. A frequência aparente, a gente sabe que o valor dela é quanto? Ele me deu aqui, vale 520 Hz. É igual, tá? Tá aqui a frequência aparente. A frequência normal foi de quanto? De 500 Hz. Ok? Vezes a velocidade do som foi de quanto? De 300 metros por segundo. Tá ok? Tá? Mas a velocidade de quem? Do observador. Essa velocidade do observador que é incógnita que ele está querendo saber. Tá certo? Ela que a gente vai ter que isolar. Certo? Dividido aqui, que sobrou só a velocidade de quem? Do som, que foi de 300 metros por segundo. Tá ok? Então, vamos resolver aqui, tá ok? A partir só da matemática que sobrou agora. Então, 300 ele passa para lá multiplicando, certo? Esse 500 ele vai passar multiplicando quem está dentro da onde? Do parênteses, como chuveirinho, tá certo? Então, resolvendo aqui vai ficar 520 Hz vezes 300 metros por segundo. É igual a 500 Hz que sobrou aqui, certo? Vezes 300 metros por segundo, que está dentro do parênteses, né? Mais 500 Hz vezes quem? A velocidade do observador, que é incógnita, que está querendo saber, certo? Pronto. Agora é só multiplicar, né? Certo? Então, acho que é o seguinte, que esse valor aqui, ó, 520 vezes 300, tá? A gente sabe que vai dar um valor de 156 mil, tá? Então vai ficar 156 mil, tá ok? 156 mil Hz metro sobre segundo, tá ok? É igual, tá? Então a gente sabe que todo esse fator aqui, ó, gente, que tá bem aqui, a gente vai multiplicar ele e ele vai passar para lá o quê? Dividindo, tá ok? Então vai ficar aqui, ó, dividido não, desculpa, tá? Ele vai passar o quê? Subtraindo, tá?
Então ele vai passar aqui subtraindo, certo? Então ele passa para lá para o outro lado da igualdade subtraindo. Então vai ficar menos 500 vezes 300, né? A gente sabe que vai dar o quanto? 150 mil. Tá ok? Hertz, metro sobre segundo. Sobrou aqui só 500 Hertz vezes a velocidade de quem? Do observador que ele está querendo achar, tá? Então, subtraindo esses valores aqui, tá ok? Subtraindo esses valores aqui, a gente sabe que vai dar 6.000, tá ok? 6.000 Hertz metro por segundo, tá ok? É igual a quanto que sobrou aqui? 500 Hertz vezes a velocidade do observador que ele está querendo saber, tá ok? Então, a divisão vai ficar o seguinte, tá? Vai passar dividindo, então vai ficar 6.000 Hertz metros por segundo dividido para 500 Hertz. É igual aqui a velocidade do observador que ele está querendo saber, tá? Aí eu posso cortar agora aqui Hertz com Hertz, corto 0 com 0, 2 em cima e 2 embaixo, tá ok? Ou seja, a velocidade do observador agora, a gente sabe que vai ser igual a 60 dividido para 5 vai dar quanto? 12, sobrou as unidades metros por segundo. Então, ou seja, a velocidade com que esse observador deve ir é de quanto? 12 metros por segundo para ele poder observar uma frequência aparente de quanto? De 520 Hz. E ele tem que ir de encontro quem? A essa frente de onda. Automaticamente a velocidade ela tem que ser o quê? Positiva, porque a gente considerou positivo para a direita, tá? E ele está na mesma direção e no mesmo sentido de quê? Da velocidade do som, tá ok? Tá certo, gente? Então, a gente poderia só fazer o que aqui? Só mudar quem aqui? O valor aqui da velocidade, tá? Ficaria negativo, ok? Porque o observador está no sentido contrário, tá ok? Então, bastou a gente mudar só o sinal. Tá certo, gente? Então tá. Tchau, tchau, gente. Bons estudos e até a próxima, ok?